Irmãos queridos, a minha saudação a toda a Igreja de Deus, a todos aqueles que têm sido chamados a participar deste coração de Deus e ter comunhão com Ele e a viver uma vida renovada por Sua palavra viva. Estamos hoje no Dia das Mães. Hoje essa mensagem está sendo gravada num domingo, 10 de maio, dentro da pandemia do coronavírus, com muitas mães isoladas, sem poder dar um abraço nos seus filhos e sem nós podermos sequer comemorar na igreja juntos. Mas dias virão em que todas essas coisas terão sido ultrapassadas. O Senhor te abençoe durante todo esse tempo, você que ouve essa mensagem, para que te dê consolações que o seu coração não sabe achar no mundo, mas o Senhor sabe colocar no seu coração o alimento necessário para o dia de hoje. Eu estou pedindo por ti, por tua vida, você que me ouve, que o Senhor te alimente, como só Ele sabe alimentar, conforme está escrito. Concede-nos hoje o pão que nos é necessário a cada dia. E falo aqui do alimento que a sua alma precisa. O Senhor te abençoe. Hoje nós vamos aprender os traços da alma da Mãe do Senhor, a partir da leitura de Lucas 1, 26, 38. Eu vou ler e depois a gente vai conversar um pouco. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada por um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor seu Deus lhe dará o trono da casa de Davi, o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Oremos. Senhor, envia teu Espírito sobre essa palavra, para que ela possa alcançar o coração que dela precisa. Abençoa essa mensagem, ó Deus, para que ela leve o que o teu coração quer dizer para aqueles que te ouvem. Nós estamos aqui, Senhor, e tu estás aí em teu trono. Um trono de glória, mas um trono de humildade, e quem está sentado nele é o nosso Pai. Tu és nosso Pai, e nós estamos felizes, ó Deus, com esta boa nova. Amém. Irmãos, os traços da Mãe do Senhor, que não são, essa mensagem não é só para as mães, obviamente, é para todo aquele que quer viver de modo renovado e de modo agradável a Deus, porque eu creio que algo em Maria agradou o Senhor, porque Ele a visitou e ela o recebeu, e ela entrou para a história como a mãe do Senhor, a mãe de Cristo, e isso não é coisa pouca. Esses dias eu disse lá em casa que Deus é como alguém que sabe tocar piano, mas gosta de tocar a 4 mãos. Não sei se alguém já viu, por aí é piano a 4 mãos. Uma pessoa toca de um lado, outra pessoa toca do outro, e o som do piano fica dobrado, né? Porque agora são 2 pessoas tocando. Então, Paulo, ele nos chama a ser cooperadores da obra de Deus. Eu creio que Maria, ela entra aqui como alguém que cooperou, e a palavra de Deus registrou os traços da alma dela, para que onde quer que o evangelho seja anunciado, também se fale a respeito daquela que
recebeu no seu ventre o Filho de Deus e o encaminhou de modo misterioso numa vida caseira, onde ele aprendeu até uma profissão, que era carpinteiro, mas até o dia em que ele se manifestou ao mundo e completou o seu ministério e consumou a obra da salvação. O primeiro traço está em Lucas 1,38, que é o desprendimento de si. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor. Ou seja, Maria, ela tem a ideia de que há algo maior do que ela. E ela deixa para nós a mensagem do espírito de renúncia, o espírito de obediência. Deus ama a obediência. Há uma passagem da Escritura que diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, Deus está mais atento à obediência do que propriamente aos nossos sacrifícios. Porque a obediência ela é muitas vezes algo duro, né? E que toma muita renúncia. Então, Maria aceitou engravidar sem ter marido, não sabia nem como é que ia se dar aquilo, e ela conhecia a lei, sabia que poderia inclusive ser apedrejada, mas diante do chamado do céu, ela disse: aqui estou. Então esse é o primeiro traço, o desprendimento de si. Deus chama você a trocar os seus planos pelos planos do céu para a sua vida. Parece só uma frase, né? Mas essa afirmação ela contém uma grande virada para a vida de cada pessoa, né? Do desprender-se de si. Para ela, isso aqui mudou tudo, mas com certeza mudou para melhor. Os planos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Então esteja atento a isso. Peça a Deus essa capacitação. Senhor, capacita-me a abrir mão do meu plano em favor do teu plano. Esse é o primeiro traço da alma. O segundo traço, eu tirei aqui de Mateus 1:20, quando diz assim: eis que apareceu o anjo a José e disse: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, se vê em Maria uma confiança cega no agir de Deus. Este é o traço, número 2, uma confiança cega no agir de Deus. Porque ela não deu explicações a José. Acho que se ela desse, ele nem acreditaria. Então o que é que ela fez? Ela esperou que Deus explicasse algo a José. Pois quando Deus enviou o anjo e mandou com o anjo a explicação, então José entendeu. E isso comprova esse traço dela em saber que o Senhor fará. A obra que o Senhor começou, Ele haverá de levar até o fim. Então o segundo traço é esse, uma confiança cega no agir de Deus. Salmo 37:5 dá um suporte a isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, repita aí comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Amém. Terceiro traço, a capacidade de estender a mão. Eu já falei aqui nesses vídeos anteriores, nós temos um conceito de amor na nossa igreja, que eu sempre prego no púlpito, que é: o que é amar? Descubra uma demanda do seu próximo e ajude-o nisto. Ou seja, descubra o que o seu próximo mais precisa e ajude-o nisso. Isto é o amor. Então, em Lucas 1,39, ela diz aqui: naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Isabel estava no 6º mês da gravidez. Maria permaneceu cerca de 3 meses. Pergunto, adivinha o que é que Maria foi fazer lá? 6 mais 3, 9 meses. Ela foi acompanhar o parto de Isabel.
ela foi ajudar Isabel a receber o seu filho, João Batista. E ela foi para uma região de montanhas e foi a pé, né? Ela estendeu a mão à sua prima, Isabel. Então ela já poderia, em virtude de ter recebido a visita do anjo, ter ficado em casa pensando no assunto durante 9 meses. Mas não, ela não fez isso. Ela se levantou e foi atrás de alguém que precisava dela. E como aprendi há algum tempo atrás, quem tem Cristo dentro de si tem muita disposição para estender a mão. Não para aparecer, né? Não para fazer algo, estender a mão em favor de si mesmo, né? Mas para fazer por outra pessoa o que Deus gostaria de fazer por aquela pessoa, faltando para Deus apenas um colaborador. E você se apresenta, né, como está no livro de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E então Deus faz a obra. Então Maria estendeu a mão à sua prima. O terceiro traço é esse: capacidade de estender a mão. Quarto traço: a voz de adoração. No mesmo evangelho de Lucas está escrito assim, Lucas 1,46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração, sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depois dos tronos dos poderosos, elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Auxiliou Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. Eu grifei aqui na minha nota de pregação, e por que ela está adorando a Deus, né? Olha só, a alma engrandece ao Senhor. Então, ela é como se ela dissesse: Senhor, eu te engrandeço. Ela diz: o meu espírito se alegra. É como se ela dissesse: eu te engrandeço, Senhor, e sei que em ti posso me alegrar. Isso é uma oração, né? Te engrandeço, Senhor, sei que em ti posso me alegrar. Isso é uma expressão de adoração e louvor, né? Ele diz: atentou na humildade da sua serva. Então nós podemos dizer com ela: ó, sei que os teus olhos estão postos em mim. Aí ele diz: desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ou seja, ela crê que Deus está atento e que a partir daquele momento algo surpreendente acontecerá na sua vida. E ela está engrandecendo a Deus por essas coisas. Então, nós temos nela um exemplo de que, uma indicação de que o Senhor merece o nosso engrandecimento, a nossa adoração. Porque muitas vezes a nossa voz para com Deus é só uma voz de murmuração. E a palavra de Deus tem nos perguntado: onde está a voz de adoração? Amém? Eu quero que você depois pegue essa passagem, Lucas 1,46. Eu fiz uma pequena oração aqui, a partir dessa passagem, que seria uma síntese dessa adoração. Eu vou ler aqui para vocês. Só uma parte aqui, ó. Te agradeço, Senhor, sei que em ti posso me alegrar. Devemos dizer sempre isso a Deus: eu te agradeço, Senhor, sei que em ti posso me alegrar. Sei que os teus olhos estão postos em mim, sei que a minha sorte está em tuas mãos, e cumpre somente a ti mudá-la, e sei que haverás de mudar a minha sorte. Como ela mesmo disse aqui, o Senhor fez grandes coisas por mim. Tu fizeste e farás grandes coisas por mim. Olha o que ela diz de Deus: tu és poderoso, tu és santo,
Tu és misericordioso, teu braço faz coisas elevadas. Então, isso está faltando na vida de muita gente. Essa voz de adoração. Dizer para Deus, em vez de dizer, Senhor, eu tenho uma vida miserável, Senhor, eu estou cansado dos meus problemas, está faltando essa voz. Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és misericordioso, teu braço faz coisas elevadas, Tu me enches de bens, Tu auxilias os que te servem, Tua bondade não é somente hoje ou amanhã, posso contar contigo eternamente. Como ela diz aqui, a sua misericórdia é para sempre. Amém? O quarto traço é esse, a voz de adoração. O quinto traço é a humildade. Lucas 1,48. Porque atentou na humildade de sua serva. O que é humildade? Filipenses 2,3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aqui está a carta magna em uma linha da humildade. O que deve mover a sua ação? Jamais a contenda, ou seja, competir, porque muitas pessoas agem por competição, ou por vanglória, para se destacar dos outros, né? Querer se revelar alguém muito melhor. Mas cada um considere os outros superiores a si mesmo. Lucas 1,48 diz, o Senhor atentou na humildade de sua serva. Então, se o Senhor percebe em você espírito de contenda, espírito de vanglória, saiba que o Senhor não vai lhe usar. Você vai ter que renunciar o espírito de contenda, vai ter que renunciar ao espírito de vanglória, para que então o Senhor te use. O Senhor faça de você um vaso escolhido. Essa é a quinta lição, humildade. Vocês desculpem, estou aqui pegando no nariz, estou aqui ao ar livre hoje, e eu acho que eu estou com alergia aqui ao ambiente. Viu? Mas vamos adiante na palavra, né? Contando com a ajuda dos amigos. Sexto traço, uma intercessora insistente. A intercessão insistente. Eu vou aqui para João 2,3. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Jesus respondeu, isso não diz respeito a mim, isso não diz respeito a ti. Ou seja, eles não eram os donos da festa. Ela ouvindo isso, ao invés de dizer, mas meu filho, veja bem, compreenda, tente se colocar no lugar deles, ela não disse nada disso. Ela disse aos empregados que foram falar que o vinho tinha acabado, fazei tudo quanto ele vos disser. Por que ela não insistiu com ele? Porque ela era mãe dele, já conhecia o seu coração e sabia que havia muita bondade naquele coração. Por isso ela não insistiu, já foi direto para o pessoal da festa dizendo, olha, o que ele disser, vocês façam. Então, essa é a nossa intercessão. É pedir ao Senhor pela vida dos outros e crer que aquele coração bondoso fará, mesmo dizendo assim, o que é que eu tenho a ver com isso? Às vezes a gente quer interceder por descrentes e fica na dúvida, né? Pessoas que são afastadas de Deus ou não querem saber das coisas da fé. A gente diz, será que Deus se importa? Mas claro que Ele se importa. Mesmo que ele dissesse, eu não tenho nada com esses, nós podemos interceder. Senhor, é por esses que eu estou pedindo e crendo que o teu coração é bom para fazer isso. Então, essa é uma lição muito importante. Então, quem é intercessor? Alguém que percebe o problema do outro e clama a Deus pelo outro, por este outro. Certo? Maria recebeu uma objeção, mas sabia da grandeza do coração do Senhor. Então, tenha também essa fé. O coração de Deus é infinito, infinitamente bom. E pode nos ouvir nas nossas intercessões.
Amém? O sétimo traço, você deve estar me perguntando quantos traços eu vou cuidar, né? São poucos, está perto de terminar. Mas o sétimo é esse, o traço da alma, quietude exterior e interior. Então, Maria é a mulher silenciosa, né? Lucas 2,19. Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as, ou seja, meditando-as, pensando muito nelas em seu coração. Ou seja, ela, ao invés de ficar falando para toda a vizinhança e contando tudo a todos, ela se voltava para o coração para meditar naquelas coisas e conferir. Então, esse é um traço que tem faltado em muitas pessoas, que é entrar em oração e começar a conferir as coisas no coração, na presença de Deus, e deixar Deus dar a solução, porque eu não conheço nenhuma solução que seja melhor do que a solução que Deus tem para dar. Então, ela fazia isso. Então, uma quietude exterior, ou seja, de não ficar contando nada a ninguém, não ficar perguntando nada a ninguém. Então, não tinha um falar agitado, tinha o dom de ficar em silêncio, confiava mais em Deus do que nas pessoas e nas coisas. O oitavo traço é a mansidão. São 10 traços, faltam 3, né? 8, 9 e 10. Quando Jesus já tinha 12 anos, ele viajou com a família dele, foram de Nazaré para Jerusalém. Então, naquele tempo, uma grande caravana ia, e depois, quando eles voltaram da festa, os pais dele, Maria e José, pensaram que ele estivesse na caravana. Já era um menino de 12 anos, eles tiveram essa suposição. Mas, quando a caravana já tinha andado um bom caminho, eles perceberam que o menino não estava. Aí voltaram para Jerusalém e passaram lá um bom tempo procurando, até que encontraram o filho no templo, conversando com os doutores da lei, ouvindo e perguntando. Aqui está a passagem, Lucas 2,48, o reencontro deles. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Aqui não diz. E então ela, chorando e aos gritos, dirigiu-se ao menino. Não tem nada disso aqui. Então, me parece que um dos grandes sinais da santificação é essa quietude, né? Então, quem anda muito ansioso tem que começar a pensar em se santificar. Porque aqui onde eu vivo, no Ceará, esse menino teria levado um puxão de orelha, porque tinha subido. Mas ela não. Ela diz: por que fizeste assim para conosco? Então, aqui revela a grande mansidão dela, né? Mesmo num constrangimento enorme, ela ainda conseguiu se dirigir ao filho de modo carinhoso, né? Quantas mães aí traumatizando os filhos, com berros, gritos, quantos pais, né, tratando os filhos como subalternos, colocando para fora toda a ruindade do coração, jogando em cima de uma criança, traumatizando, tornando o clima do lar insuportável. Está na hora de aprender este oitavo traço, que é o trato com mansidão, que é coisa muito agradável a Deus. O nono traço da alma, a fortaleza na dor. Estamos chegando aos últimos 2 traços, então estejamos bem atentos. Esse aqui está em João 19:25. Diz assim: junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Veja só, quando Jesus estava na cruz, quem estava lá de pé, olhando para ele? A sua mãe. Então, que traço é esse?
fortaleza na dor. Repita comigo, fortaleza na dor. Eu sei que é um traço que ninguém quer viver, mas talvez você precise viver e eu precise viver. E ela viveu isso. Estar de pé durante a dor. Eu peço muito a Deus que nós não tenhamos que experimentar esse tipo de coisa, mas se eu precisar ou você precisar, o Senhor nos conceda estarmos de pé na dor. Então este é um traço que foi deixado de herança pela mãe do Senhor. Então era como se ela estivesse dizendo para Cristo na cruz: a tua mãe está aqui. Então uma grande presença, porque ela poderia ter desmaiado e ter sido levada para casa, mas ela ficou para ver, ficou para acompanhar até o último momento. Como quem diz, a mamãe está aqui contigo, meu filho. Ao lado dela estava um discípulo chamado João. E foi naquela hora que Jesus disse: mãe, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. 10º traço e último, Atos 10, 1, 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Este é um momento posterior em que a igreja já está reunida, onde todos estavam perseverando unânimes em oração e súplicas, com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus. Então Maria estava com a igreja, perseverando em oração e em súplicas. Qual é o nome desse traço? Perseverante na igreja, em oração. Quantas pessoas a gente vê, eu mesmo como pastor da igreja, que trocam a igreja, né, por outras coisas, por uma visita, por uma saída, um repouso num sofá. Chegou a hora de você, aliás, de eu pedir por você, né, que me ouve, que caso você não tenha esse traço, essa perseverança em oração com a igreja, porque há um mistério da sua presença na igreja. Não é só questão de pegar um carro e ir para um templo e sentar no banco, né? Hoje em dia as pessoas nem estão podendo ir, né, em virtude da pandemia, mas de se sentir participante de um corpo vivo de uma igreja, e não alguém que anda de igreja em igreja e não tem assento em lugar nenhum. Porque eu não sei se você conhece, eu estou aqui atrás de uma árvore muito bonita, né, um cajueiro. Estou aqui na casa da minha sogra, Dona Ivanise. Esse cajueiro ele só cresceu e ficou bonito assim porque ele ficou plantado em um só lugar. Se ele tivesse sido plantado um ano no lugar, um ano no outro, um ano no outro, outro ano no outro, ele já teria morrido. Então, pense um pouco nisso para você estabelecer assento e os pés em um lugar e ali você crescer e desenvolver seus ministérios, né? Um lugar que seja autenticado por Deus, né? Como igreja viva. O Senhor te ajude, onde você está, a encontrar esse lugar. E você possa perseverar ali. Como? Em oração, em súplica. Obviamente outras coisas, o conhecimento da palavra, o serviço e a vivência dos dons. Deus quer te usar. Então, muitos abandonam a igreja por causa das suas dores, dos seus pecados, das suas comodidades. Já abandonaram a congregação, assim como um carvão se afasta do braseiro. Uma vez alguém me disse isso. Se você afastar o carvão do braseiro, ele se apaga. Mas enquanto ele está no braseiro, ele está vivo, porque tem um vento que sopra ali sobre aquele carvão e que o mantém vivo. Então, não se afaste. Não se afaste da congregação, da fogueira do Senhor. Hebreus 2, 12 diz: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Estão vendo? Ou seja, eu te louvarei onde? Na congregação. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes
admoestando-nos uns aos outros. Ou seja, permanecer no corpo do Senhor, ajudando as pessoas com palavras de vida, dando para as pessoas a palavra de Deus, que está muitas vezes fechada para o coração deles. Então, estes são os traços da Mãe do Senhor. Como essa mensagem é gravada, você pode ir, voltar e fazer disso um pequeno estudo bíblico. Eu quero encerrar com uma oração. Nesses dias de pandemia, a gente tem sabido de tantas pessoas que têm perdido o próprio emprego, né? E para você que está sem visão do trabalho, eu lhe digo, estejamos sempre preparados para aquilo que o mundo quer nos oferecer. Mas estejamos sempre confiantes em tudo quanto Deus é capaz de fazer por nós. De novo, estejamos preparados para tudo quanto o mundo pode nos oferecer. Muitas vezes, decepção, ingratidão, o mundo pode te oferecer muitas coisas, mas estejamos confiantes em tudo quanto Deus é capaz de fazer por nós. Senhor, com essa palavra, eu quero me despedir dos irmãos queridos que estão me ouvindo hoje, na esperança de que possamos nos reencontrar na próxima semana, com uma outra mensagem, e nos reencontrarmos na igreja num dia oportuno. Você que me ouve, quero te expressar o desejo de que desejamos conhecê-lo, você que não nos conhece pessoalmente, possamos um dia nos encontrar na nossa igreja, para a alta glória de Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, e no meio de tantos perigos pelos quais o mundo está passando, o manto do Senhor te cubra e nada de mal te aconteça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.